Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nesta parte do canal eu uso meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem e em vestibulares. Então, o nível das discussões sempre é em termos de segundo grau, de ensino médio. Mas, claro, todo mundo está muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar das características do barroco. Lembrando que essas coisas sempre são didatizações, né? Bom, gente, antes de falar de características do barroco, sempre tem que lembrar, dá uma olhada no contexto histórico. Eu fiz vídeos tanto sobre o contexto histórico daqui do Brasil quanto de Portugal, mas o básico que você tem que lembrar é o seguinte: em termos históricos, vivia-se a Contra-Reforma, né, que foi uma investida, um contra-ataque da Igreja Católica que estava perdendo muitos fiéis devido ao movimento protestante, né, a Reforma Protestante. Não, você tem que lembrar sempre o seguinte no Barroco: o homem havia experimentado uma grande liberdade de ideias, ele tinha conseguido perceber o seu potencial, né, durante o Renascimento, só que durante aí o período do Barroco, ele vivia sob uma pressão muito grande para que essa noção de agência, essa noção de liberdade do homem fosse tolhida pela igreja, através de noções de pecado, né? Então é assim, um homem que percebeu o seu potencial, mas era instruído a ficar com medo desse potencial, ficar arrependido desse potencial sob a ameaça de inferno, e no caso daqui, né, da esfera carnal, sob a ameaça de morrer queimado mesmo, né? Porque aí teve a Inquisição. Essa dualidade, né? Esse conflito vai se traduzir na arte, tá? Sempre uma ou outra coisa em termos agora de arte barroca que você vai sempre ver às vezes em vestibulares, tá? É o tal do claro e escuro, conflito entre claro e escuro. Barroco, em grande parte, é conflito, tá? E é uma escola literária que se presta muito bem a produzir questões também sobre figuras de linguagem. Tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Gente, assim, ó, outra coisa que também tem que lembrar em termos de barroco, aí é em termos de literatura mesmo, tá? Em termos de características formais. São dois conceitos. E olha a palavra conceito aqui, vai ser importante. Cultismo, cultismo, com L, tá? De culto, né? Cultismo e conceptismo. Então, cultismo tem relação ao jogo de palavras, tá? Os autores cultistas, ou os textos cultistas, estavam muito, às vezes, mais preocupados com a forma do que com o conteúdo, vamos dizer assim. Então a linguagem era ultra rebuscada, com frases com ordem sintática, com sintaxe invertida, com um monte de, e às vezes excessivo mesmo, uso de figuras de linguagem, metáfora, hipérbole, hipérbato, assim, oxímoros, um monte de coisa, tá? E, por outro lado, você tem os conceptistas, que aí tinham a ver muito mais com um jogo de ideias, de conceitos, conceptismo. Só lembrar isso, né? O conceptismo estava muito mais interessado na racionalidade, na ordem lógica. Então, se você se deparar com uma questão, por exemplo, sobre a obra do Antônio Vieira, Padre Vieira, os sermões dele são super conceptistas. Então, você vai ter que lembrar isso para entender depois Padre Vieira e tal. Bom, então, pelo que eu já falei, características do Barroco são esse martírio, essa contradição, esse jogo entre claro e escuro. Então você vai ter uma literatura, textos que falam muito sobre pecado, sobre morte, fugacidade da vida, feísmo, né?
que é valorização de elementos feios, fusionismo, de fusão com S, fusionismo, que uso de elementos diferentes e muitas vezes contrastantes. Olha lá a ideia do barroco, do claro e do escuro, do contraste. Sempre que se fala em barroco, nessas provas, assim, eles insistem nessa questão de contraste, tá? Pecado e virtude, vida e morte, terreno versus divino, são todas essas aflições do homem barroco, tá? Em virtude do contexto histórico e vai tá na arte. Então, todas essas características formais você consegue perceber em textos. Dá uma olhada em algum textinho barroco, é sempre bom. Faz alguns simulados, né? Na internet sempre tem simulados. Procure aqueles que têm gabarito, né? Para você poder saber se você respondeu as questões corretamente ou não, né? Sempre ajuda. E se gostou do vídeo, ajuda a compartilhar e assiste de novo, porque tem várias características, tá bom? Até mais, pessoal!